Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast Voo Livre, superando estatística e um salto para o sucesso. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial. Ele que é terapeuta, neurocientista, um cara do bem, humano, lá do Humano Casts. Também estamos aqui com o nosso amigo Dr. Renato de Paula. Dr. Renato de Paula vai contar um pouquinho para a gente da sua trajetória, desde criança até os dias atuais. E eu lhe passo a palavra, doutor. Se apresenta aí para os nossos espectadores para conhecer mais um pouco do senhor. Eu tenho duas formas de me apresentar. Primeiro, o amigo do William, Bispo William. Que bom estar aqui. Que alegria ser teu amigo. Esposo da Tamires. Daqui a pouco papai aí, né, do Rebento ou de uma menina linda. E trabalho hoje especificamente para cuidar de gente, William. Essa é a minha missão principal. Então, eu sou um fisioterapeuta, trabalho com o cérebro, entendendo como a neurociência pode ajudar a gente a viver melhor. É uma alegria ter essa resenha, esse tempo aqui no Voo Livre. Amei o nome do podcast. Eu acho que tem uma frase do Da Vinci que ele fala: quando você visitar o céu, você nunca mais olhará para ele da mesma forma. E ele fez isso depois que ele pulou de paraquedas. Eu já pulei de paraquedas. Ele fez um voo livre. Fez um voo livre. Você nunca mais olha para o céu da mesma forma depois que você faz um voo livre. Então, muito bom estar aqui. Doutor Renato, a satisfação é toda nossa, o prazer é todo nosso aqui do Voo Livre Podcast. Doutor Renato, o senhor teve uma trajetória de vida, né, bonita. Hoje o senhor fala que ama cuidar de gente, a gente vê isso por aí, tudo que o senhor faz. Mas vamos contar um pouquinho da infância do senhor. Aonde foi que o senhor nasceu? Como foi a sua vivência aqui na infância? Vamos começar por aqui, para a gente conhecer. Eu sou de Nova Iguaçu. Uhul, Nova Iguaçu. Muita gente boa veio de Nova Iguaçu, de um lugar chamado Bairro Botafogo. Tenho uma memória da minha infância que em Vila de Cava havia uma fábrica de ossos. E o cheiro para se fazer sabonete dos ossos ficava impregnado na minha memória. Um lugar muito escasso, né? Um lugar muito pobre, mas muito feliz. Então eu tive uma infância de rua, jogando bola, arrancando tampão de dedo na rua, muita alegria com os vizinhos. E a cena que eu lembro é de um valão na frente da minha casa e papai e mamãe muito ausentes porque precisavam trabalhar. Eu sou filho do Antônio de Paula, um pastor, radialista, deputado estadual que faleceu há 1 ano e 8 meses aqui no Rio de Janeiro. Foi ser humano inesquecível, né, doutor? Aquele ali. E da Fátima de Paula, uma advogada, uma mulher muito trabalhadora. Eles precisavam trabalhar muito. E eu lembro dessa infância sendo cuidado, ora por um vizinho, ora por outro, ora por um primo. Como é diferente hoje, né, William? Essa infância quase sozinha aí nos celulares que essas crianças têm, as pessoas conversando menos cada vez mais. Então, foi uma infância muito alegre. O senhor abordou aí uma coisa que a criançada de hoje não vive mais, um futebol de rua, um pique-pega, uma bola de gude. Hoje não existe mais isso. Então, foi uma infância pobre, mas, como sempre, aquela infância de antigamente era uma infância mais feliz, né, doutor? Era uma infância com mais alegria, onde as crianças brincavam, viviam, eram crianças de verdade, né? Perfeito, William. Ser criança de verdade, a Bíblia fala, né? Quem vai vir ao Pai? Tem que ser igual criança, tem que ter inocência, tem que ter imprevisibilidade. Hoje a criança está igual um CEO, está igual um chefe de empresa. Hora para acordar, hora para ir para a escola, hora para ir para o judô, hora para ir para a natação, hora para ficar no celular, hora... Obviamente que isso é bom na vida adulta, é bom você ter disciplina. A motivação é coisa de tolo, a disciplina que vai te levar adiante, a cumprir tarefas, a cumprir compromisso. Contudo, a liberdade que a gente tinha antigamente em relação ao tempo e em relação à criatividade que essa liberdade nos trazia, hoje a internet roubou.
Por que roubou, William? Porque você não vê mais o que você quer. Você vê o que te dão. Hoje a internet e o YouTube, com algoritmo, já sabe o que vai te entregar. Eu tinha que criar. Eu não tinha ideia de como seria o gol. Eu tinha que pegar o chinelo e fazer o gol. A bola a gente tinha que improvisar. Será que ia ter bola ou não ia? Então essa criatividade que a infância pede é fundamental para o cérebro não se tornar um cérebro adulto ansioso. Agora é o neurocientista falando. Porque se você tem tudo fácil, como a internet vem mandando, aqueles prazeres, o nome disso é dopamina barata. É a mesma coisa que a droga dá. Aquele prazer rápido. Rápido, aquela sensação ali rápida, né? Passageira também. Pô, você vê um cachorrinho correndo, parece que você tem um pet do teu lado. Você vê alguém viajando, parece que você viajou. Então você não tem mais surpresas. E essas surpresas são fundamentais para o cérebro. É uma pena que as crianças estão perdendo. É, como o senhor mesmo falou, né? A criança, na Bíblia diz que a gente tem que ser como uma criança, né? Tem a inocência de uma criança. Hoje o senhor tocou num assunto que muitas vezes a criança não chega nem a ser mais inocente, que a internet não deixa. É isso. Vai entregando tanta coisa ali, tanta coisa, que se o pai e a mãe não tiver ligado, focado, a criança já vai estar sabendo mais que um adulto de coisas que não era para ela nem saber antes até mesmo dos 18 anos de idade, né? William, para você ter uma ideia, hoje as meninas estão cada vez menstruando mais cedo. E os meninos entrando na puberdade cada vez mais cedo. Isso se dá pelo excesso de consumo dessas informações antecipadas. Isso não é só uma informação antecipada de tela ou de conteúdo sexual. Isso também é uma informação antecipada de comer porcaria cedo demais, dormir menos do que deveria, fazer menos exercício do que deveria, ter relacionamentos, não relacionamentos sexuais, relacionamentos de conversa, só com adultos, criança não convivendo mais com criança. Hoje, é verdade. Hoje criança talvez viva mais com uma classe média alta, mais com adultos, que é a babá, que é a empregada, que é o motorista, do que com outras crianças. Com outras crianças, né? Não tem aquele toque, não tem aquela proximidade de criança com criança, de brincar realmente. Criança aprende com criança, irmão. É verdade. Criança aprende com criança. É uma criança de 7 que ensina de 6, a de 6 ensina de 4. E se a gente não alertar a sua audiência que é necessário voltar atrás, hoje a tecnologia não é ir para frente, não, 10 anos, não, é voltar 10 anos. Nós estávamos no caminho certo. Não menosprezando a tecnologia, mas usando ela com prudência, com sabedoria, para a gente ter o melhor nessa terra. Doutor Renato, eu vou tocar num assunto aqui a respeito disso, o que aconteceu comigo esses dias, né? Eu parei na frente da televisão ali, a televisão aberta, para ver um filme, e apareceu lá, censura 16 anos, né? Mas um filme antigo, lá da época de criança ainda. Bem antigo o filme. E eu olhei aquilo dali e pensei assim, poxa, eu tinha lá meus 14 anos, eu lembro desse filme passando, e eu até via, mas sem meu pai saber que tá vendo, que tinha aquilo dali, não tinha um entendimento. Mas eu vendo aquele filme ali hoje, eu percebi que o que acontece na internet hoje não tem censura nenhuma. Entrega-se muita coisa pior do que um filme daquele para qualquer tipo de pessoa, para qualquer criança. William, você tocou num ponto crucial. Porque eu sou um homem de direita, você sabe disso. Sou um homem a favor da liberdade de expressão plena. Mas eu sei que tem que ter regras. E regras é um manual de instrução de limites. Hoje realmente não há limite na internet. Hoje você tem algumas páginas abertas que é uma verdadeira promiscuidade, em todos os sentidos. Fora o Discord, fora outras plataformas que o adulto nem entra, mas o adolescente e a criança entram, que vai lá na Deep Web e vê de tudo. De novo, a gente precisa pensar como fazer limites na internet. Hoje o Instagram, a Meta, já tem um algoritmo que quando o pai
entra e diz que essa criança é adolescente, ela evita que alguns conteúdos cheguem. Mas que pai tem essa informação? É até bom te dar essa informação. Hoje você tem como fazer uma conta compartilhada de Instagram, de Facebook, até mesmo de YouTube com o seu filho e limitar uma idade ali para ele. Mas o pai está preocupado em trazer dinheiro para casa, está preocupado em não perder o emprego, está preocupado em viver essa vida corrida. Pouca gente tem essa oportunidade Pouca gente tem essa oportunidade, né? Que bom que tem o Voo Livre aqui para informar essas crianças. Eu acho também que, na maioria, eu vejo assim, muitos pais não sabem ainda dessa ferramenta aí, se eu tocou no assunto do Instagram, essa ferramenta que tem lá, conta para adolescente. Isso. Eu acho que essa conta para adolescente já é para bloquear certo tipo de entrega para aquela conta que se tornou como conta adolescente, foi criada assim, né? É isso, é para isso. É para isso. E se a gente não tiver isso, pouca gente comenta. Hoje, minha mãe, eu e você já temos dificuldade de entender o que é IA, o que é inteligência artificial e o que não é, meu irmão. Se hoje já está assim, janeiro de 2026, imagina janeiro de 36. Vai ser tudo igual, irmão. Você não vai nem vir aqui, nem eu. A gente vai fazer um prompt na IA, vai falar assim, eu quero gravar num estúdio como no Voo Livre, eu fazendo perguntas desse tempo, o doutor Renato fazer a gravação. E vamos soltar, vai ser igual a gente. Vai estar pronto. Então, há de se ter uma educação para como a gente vai usar IA. Eu não estou dizendo regulamentar a internet, estou dizendo uma educação hoje, porque se amanhã o William for acusado num vídeo perfeito de estar espancando uma criança ou um cachorro, e tu chegar em casa e teus vizinhos acreditarem, meu irmão, te linchar, como a gente vai fazer isso? Como que a gente vai provar que aquilo não é você? É necessário hoje pensar na internet do amanhã. Tem uma música que está rolando aí que eu, de vez em quando, quase sempre, né, entro no vídeo e a música está tocando. Eu não sabia, eu fiquei sabendo a partir de ontem que não tem cantor nenhum cantando aí, não é Gilsim, não é... É IA. É isso. E quem vai dizer que não era eles? Se não tivesse sido divulgado isso, eu acho que 90% dos brasileiros estaria pensando que teria sido gravado por eles. Se você quer uma dica financeira para o mundo, faz IA, faz cursos de inteligência artificial, porque ela vai encurtar tarefas que demorariam muito tempo. Mas ela nunca vai substituir o ser humano. Quer uma outra dica de formação? Se forme em cursos, programas, universidades, onde a IA é insubstituível. A IA nunca vai substituir um enfermeiro, nunca vai substituir um barbeiro, nunca vai substituir uma manicure, nunca vai substituir um fisioterapeuta, um médico. Vai acelerar o trabalho deles, facilitar. Mas há várias tarefas que só o humano faz. Pode acelerar até o conhecimento, né? Ótimo. Mas o que a mão faz, o que o contato faz, ela não vai fazer. Então, cuidado hoje com esses influenciadores que dizem: ah, não compra imóvel não, investe. Eles têm imóvel. Ah, não faz faculdade não, ganha dinheiro na internet. Eles têm faculdade. Então, eles ensinam que não vivem. Hoje, a gente precisa saber que a ferramenta, a internet, não volta atrás. E nós temos o privilégio, né, William? Temos mais de 40 anos de ter vivido sem internet, né? Sem internet. Ter visto a internet nascer. Anos 80 e anos 90, quando a gente vê alguns vídeos lá de trás, emociona, né? Emociona, porque a gente tinha uma visão do mundo muito mais perto de nós, né? Era quase mais inocente, né? As coisas do seu bairro importavam mais, as coisas do seu estado importavam mais. Hoje a gente sabe em tempo real o que está acontecendo no Irã. Hoje, uma pessoa vai ser morta no Irã, porque há 3 dias atrás começou uma revolução, e essa revolução, protesto em ditaduras não pode existir. Em 2 dias
a pessoa é condenada à pena de morte. Está muito diferente do Brasil, não, tá? Tá diferente, não. Você escreveu, perdeu o Mané numa estátua, 14 anos de prisão. Estamos caminhando para o mesmo local. Só que as pessoas acham que a ditadura é só matar, silenciar também a ditadura. A gente tem que tomar cuidado com o rumo que o Brasil está tomando. Eu vou deixar um pouquinho sobre a internet de lado, mas reforçando aqui o que o senhor falou. Escreveu na estátua 14 anos de prisão. Mas essa lei, me parece que no Brasil não serve para todos, né? Nada. É polarizada ela, porque tem estrupador estupando criancinha que nem cadeia tá pegando direito. Entra e sai, tá roubando, entra e sai. Tá passeando aí de tornozeleira. Tá passeando, então eles estão... É uma ditadura que é vivida, porque a lei não funciona para todos, funciona para quem não fez errado e para quem está errado não está funcionando. Porque você pinchar uma estátua ali não é motivo para 14 anos de prisão. Estava tendo, acho, um protesto, né? E em protesto a pessoa faz. É parte da democracia? É parte da democracia. Não gosta daquilo dali, vai fazer alguma coisa para chamar a atenção. Então, aí nós vamos entrar nesse mérito mais lá na frente um pouquinho, doutor Renato. Sobre a infância do senhor, que nós começamos a falar, o senhor viveu algum tempo ali no Rio Comprido também? Isso. Na área central do Rio? Então, eu saio de Nova Iguaçu, papai era vereador e durante um tempo ele se desencanta com a política e a gente sai de Nova Iguaçu para o Rio de Janeiro e eu vou morar no Rio Comprido, ali na Paulo de Fronten, se você conhece, um lugar lindo, muito próximo à Zona Sul, ali perto do túnel Rebouças, que infelizmente empobreceu muito com aquele elevado da Paulo de Fronten, que desvalorizou as casas. E por que eu digo que empobreceu? Você fala, mas poderia ser diferente? Poderia. Poderia ter feito o metrô ali. Poderia ter feito um transporte subterrâneo e valorizar aquela região. Então, a obra vista, ela dá mais voto, né? Independente do prejuízo no mobiliário que vai ter naquela região. Morei ali, o que me facilitou muito estar na cidade do Rio de Janeiro, os contatos, as pessoas que me influenciaram, inclusive, a fazer a universidade que eu fiz, que é fisioterapia, sou fisioterapeuta. O senhor veio de uma família em Nova Iguaçu. Creio que foi o início de uma vida mais complicada, mais sofrida, né? Como eu vou dizer para o senhor assim? Pobre. Pobre. Veio de uma família pobre. Pobre, hoje no Brasil, pela nossa desigualdade, a minha família já era classe média. Já era classe média. Mesmo vivendo como um pobre. Hoje, para você ter uma ideia, a média que o brasileiro ganha é de R$ 1.600. E os 1% mais rico do Brasil ganham em torno de R$20 mil. Se você conhece alguém que ganha R$20 mil, faz R$20 mil por mês, esse cara está entre o 1% mais rico do Brasil. Então o Brasil é muito desigual. É muito desigual. Então, mesmo em Nova Iguaçu, naquela época, eu já tinha uma vida de classe média e vir para o Rio de Janeiro facilitou ainda mais esse contato, o crescimento da minha família. De uma família pobre, com dificuldades, negro, e ingressou na faculdade de fisioterapia, o FRJ. Foi um desafio para o senhor, né, doutor? Foi um desafio enorme. Primeiro, porque eu não tinha ninguém na família com a experiência da universidade. Mamãe se formou em Direito, mas nunca exerceu a profissão. E eu era o primeiro a fazer uma faculdade como jovem, como adolescente, né? Meu irmão não fez faculdade, meus primos não tinham faculdade. Então, isso já era um desafio. Eu lembro, quando eu era pequeno, eu fui para a feira de ciência, voltava em casa e falava, pai, eu vi uma palestra e eu acho que eu já sei o que eu quero ser. Meu pai, o que você quer ser? Eu falei, eu quero ser astronauta. Meu pai olhava para o mar, astronauta. Olhava para minha mãe não conhecia ninguém que era astronauta, né? Tirava aquilo da minha cabeça. Depois eu queria ser oceanógrafo, estudar o fundo do mar, né? Saber como as coisas são. Minha mãe também me dissuadiu de ser oceanógrafo. E, felizmente, um amigo meu chamado Bruno Maziotti, sempre lembro dele, fazendo
faculdade de fisioterapia me convenceu que era uma boa faculdade e eu fui fazer. Primeiro desafio, convencer meus pais que esse investimento era importante, porque eu não tinha uma cultura em casa, né? Meu pai pastor, radialista, meu irmão já no ministério, eles achavam que talvez o caminho da igreja, do ministério, era o caminho mais comum. Seria o melhor caminho. Eu venho de uma família evangélica muito conhecida. Meu avô, Antônio de Paula, foi um dos fundadores das Assembleias de Deus no Brasil. Meu tio, Toniel Osiel, a primeira dupla a explodir no Brasil com louvores. Com louvores, né? Primeira dupla. Quando a gente hoje encontra Zezé de Camargo e Luciano, eu encontrei Luciano esses dias e falei que era sobrinho do Oséias de Paula e da dupla Toniel Osiel, ele parou a conversa e falou, meu Deus, deixa eu fazer um vídeo com a minha mãe, porque eu cresci ouvindo seus tios. Olha o poder da música, né? O poder da música sacra. E sou irmão do Otônio de Paula, né? Um pastor e deputado federal e filho do Otônio de Paula. Então, era mais comum eu viver uma vida no evangelho, talvez continuar esse legado familiar, do que ser um fisioterapeuta e um cientista. E na igreja, já que você tocou na questão racial, é muito mais comum você ter pessoas pretas ascendendo ao topo, sendo pastor, sendo bispo, mais na periferia do que na Zona Sul, né? Sim. Mas ainda assim é um cargo de poder. Infelizmente, na nossa sociedade, isso é mais raro. É mais raro ver um médico de sucesso preto, é mais raro ver um fisioterapeuta, neurocientista, professor preto, como eu, mas é um prazer também hoje eu ser uma referência. Eu sou uma referência para todos, Deus é bom, mas quando eu atendo uma pessoa preta num consultório, nas UPAs que eu trabalhei, ou dou aula numa faculdade, tem alunos que se parecem comigo, eles fazem questão de, quando acaba a consulta ou acaba a aula, falar assim, puxa, obrigado por você ter me atendido. Nem comenta sobre a pele, mas eu vejo nos olhos a admiração de estar vendo alguém semelhante. O senhor teve ali na universidade algum tipo de discriminação? Achou alguma dificuldade de se entrosar? Se sentiu discriminado? Porque a universidade hoje, eles abriram cotas, né? Para racial, para pessoas de raças diferentes, né? Mas na época que o senhor fez, eu não sei se já tinha Não tinha cota. Não tinha cota. Ô, William, eu fui criado pelo meu pai e pela minha mãe não enxergando o preconceito. Então eu fui blindado mentalmente de uma forma que o preconceito sempre existiu. Mas a casca de busca pelo sucesso que eu herdei, o escudo, o óculos, o protetor de ouvido, estava tão focado em estudar, em crescer, que eu passei pelo preconceito na universidade de letra. De letra, tá? Por que eu entrei nesse mérito, doutor? Eu entrei nesse mérito porque eu creio que pessoas podem se inspirar no senhor. É como o senhor está dizendo, o senhor tapou os ouvidos, traçou a sua meta e hoje é quem o senhor é. Senão você para, né? O sucesso de alguém branco, preto, amarelo vai sempre trazer inimizade e inveja. Porque o seu sucesso, William, você está aqui, e eu sei da sua jornada, eu sei de onde você veio, está incomodando muita gente. Porque não pelo William ter sucesso, mas pela denúncia da preguiça do outro. O outro não teve a disposição que nós tivemos e ele vai te odiar por isso. Até inconsciente. Até inconscientemente. Então, se você for alguém ainda diferente deles, né, seja pela cor da pele, pela classe social, pelas escolhas de vida, isso gera mais ódio ainda. Então, eu não tive tempo para depurar esse ódio. Esse ódio é da pessoa. Eu estou seguindo em frente. As portas que não me abriram, eu contornei e entrava pela janela, não tem importância. Os cargos que me deram, eu fui o melhor possível. Hoje eu posso voltar para qualquer porta dessa, que felizmente está aberta. Então, o preconceito hoje, ele existe, não dá para dizer que não tem, não dá para dizer que eu sou único em quase todos os lugares. Eu lembro uma vez
que eu fui dar aula aos 21 anos, muito novo, numa universidade particular. Já estava fazendo mestrado na UFRJ e a secretária me olhou, eu entrei na sala dos professores, não me atendeu e chegou um momento que ela pediu para eu sair. Falou assim, olha, você precisa esperar lá fora até o professor chegar. Aqui é só professor. Eu falei assim, não, eu sou professor. Eu quero só a pauta, porque eu vou começar a dar aula hoje aqui. Para bem jovem, Renato, bem jovem. Bem jovem. Então, os preconceitos, seja pela juventude, seja pela cor da pele, pela uma figura nova, isso não me abateu, eu fiquei amigo dela depois. Ela não esperava encontrar uma pessoa talvez bem mais nova do que ela, né? E hoje, quem depura os problemas se envenena. Então, se eu achar que cada olhar, cada não é por causa de racismo, é por causa de preconceito, eu vou ficar gastando energia no passado. Não vai evoluir, né? Acabou, irmão. Vamos para frente. Vamos para frente. Hoje, Dr. Renato de Paula é fisioterapeuta. Dr. Renato de Paula também segue o caminho cristão ali. Já vi em vários púlpitos também pregando a palavra de Deus. Tudo que eu fugi antigamente, né? Não quero ser igual ao meu pai, não quero ser pastor, não quero pregar, não quero ser cristão. Deus me pegou, meu irmão, de uma forma e falou assim, vem cá, o que você quer para você é muito menor do que o meu desejo. Nem os olhos viram, nem o coração sondou o amor de Cristo por nós. Então hoje eu estou no púlpito, estou na ciência. A ciência nunca foi inimiga da igreja. Nunca. Isso aí, eu sou fisioterapeuta, está ali no púlpito, é cristão, é referência para muita gente. Tem muitas crianças aí, adolescentes, que vão se espelhar no Senhor. Uma vida de um legado muito bonito, incrível, e é neurocientista. É isso. Neurocientista. Daquela infância com dificuldade. De Nova Iguaçu para a Inglaterra. O neurocientista, né? Eu sou um bioquímico que se especializou em estudar o cérebro humano, como mestrado e doutorado, foi uma oportunidade que gente precisa de gente. William, essa é uma frase que eu carrego. Gente precisa de gente. Se você se decepcionou com gente, perdoe logo, coloca numa prateleira ali da decepção, mas segue, porque tem mais gente que vai te ajudar. Então, eu ajudando um professor chamado Cameron, esse professor me chamou para ir para o Uruguai ajudar outros alunos e professores, porque o Brasil, a gente tem esse senso de vira-lata, achar que nada presta, mas nós somos os melhores do continente americano. A América do Sul inteira, nós somos a melhor referência em ciência, em cinema, em arte, em transporte. Então, só não somos a melhor referência em políticos. A política no Brasil... Esses são os piores. Tá escassa, né? Mas o restante, a gente é bom em tudo. Então, nós fomos lá ensinar. E eu conheci um jovem cientista chamado Alistair Hume, que me convidou para ir para a Inglaterra trabalhar com ele. Eu era mestrando, fazer doutorado lá. Foi uma experiência incrível. Você fez doutorado, então, de neurocientista... Na Inglaterra, num lugar chamado Imperial College, que na época que eu fui, era a segunda melhor universidade da Inglaterra. Da onde o senhor veio para chegar até lá, o senhor superou muitos obstáculos. Muita coisa. Impensável. Impensável. Impensável é o que Deus me deu hoje, William. Impensável. É muito maior do que eu merecia ou do que eu pensei um dia. Mas nenhum desses obstáculos foi tão grande a ponto do senhor desistir. Não tem, irmão. Não tem obstáculo, o senhor passou por todos. Irmão, quando você morrer, alguém vai ser enterrado por você? A vida é só tua, irmão. A vida é única. Se você não for o protagonista, já era. Se você não se achar espécie única, escolhida, amada por Deus, já era. Isso independente das circunstâncias atuais. Porque a vida, eu falo que a gente chegou aonde chegou, mas teve altos e baixos, teve muito choro, teve abandono da minha fé, fui apegado a vícios, a prazeres fáceis, e larguei. Então, tem altos e baixos
que me trouxeram até aqui. Então não é porque você está no baixo agora que a sua paternidade mudou. Deus continua te amando. Continua te amando. E vai te tirar desse baixo. Coloca fé em Deus. E trabalho, irmão. Trabalha, traça o seu destino. A preguiça é do diabo. Acordar tarde é do diabo. A depressão, ela é um instrumento maligno que atinge o cérebro para tirar a nossa potência. A ansiedade é um instrumento maligno que atinge o cérebro para tirar a nossa potência. Porque nós somos potência. Nós somos uma fagulha do céu. Deus, quando fez a gente, William, ele se dedicou, irmão. Não sei se todo mundo lembra aqui do Gênesis, né? Ele criou a terra do nada. Depois ele cria os mares e separa da terra. Depois ele separa os seres que serão dominados dos seres que dominam, que somos nós. Tudo isso antes, as estrelas, o mar, o peixe, a árvore, o fruto, ele falava, isso é bom. E quando ele cria o ser humano, irmão, quando ele te cria, ele fala, isso é muito bom. Muito bom, né, doutor? É muito bom o ser humano. Então, cada vida que eu vejo nas drogas, a gente passa agora aqui de manhã, esses cracudos andando, de manhã, notícia de gente morrendo em família, irmão matando irmão, pai matando filho, filho matando pai. Eu imagino a tristeza de Deus, porque ele fez cada um de nós para ser potência aqui na Terra. É o pecado que nos sequestrou. Dele, né, mas o pecado vai... Graças ao William, graças ao Renato, graças ao Voo Livre Podcast, nós vamos criar uma cultura de reino. Porque o diabo está trabalhando. Ele está trabalhando. E a gente tem que trabalhar para vencê-lo. Dobrado para vencê-lo. Com muita fé em Deus. O senhor, como neurocientista, doutor Renato, é muito interessante a gente começando a falar ali no começo sobre a internet. Porque hoje se tem muito mais casos de depressão, de ansiedade do que antigamente. Eu vejo que antigamente tinha mais o contato corporal, até mesmo ali na adolescência, criança, adultos paravam mais para conversar, paravam mais para brincar. Isso faz parte do que o senhor pode falar para a gente aqui a respeito de depressão, ansiedade, o que também a internet pode estar causando nisso tudo, celular. William, você tocou no cerne da depressão e ansiedade. É a falta de pertencimento humano. O ser humano nasceu para pertencer. Você é o William do Voo Livre, você é o William da Angelita, você é o William do Rio Comprido. Essas coisas te fazem ser de algum lugar. Hoje, a falta de pertencimento humano, a falta de contato humano, a falta de tribo, faz essa pessoa não pertencer, não ter cultura própria, e toda cultura que se aproxima dele, ele vai lá e adere. Essa cultura pode ser a cultura do baseado, pode ser a cultura da droga, pode ser a cultura da pornografia, pode ser a cultura do roubo fácil, porque ele não pertence a nenhum ambiente. E quando ele não faz isso, ele é muito mais fácil de ser sequestrado. Hoje, o contato humano, ele te gera uma proteção, um limite que amanhã vai ser a sua muralha. Valorizar a sua família hoje, receber os nãos que a sua mãe te dá, receber os limites que a sua lei te dá. Hoje, para você, jovem e adolescente, pode parecer uma angústia, alguém cerceando a sua liberdade, mas amanhã é o limite que vai te dar balança, bússola, rota para você viver. Um ser humano sem limites, um ser humano sem contato, ele não consegue ter a empatia de entender a dor do outro. Nós vamos criar jovens narcisistas, que só olham o que gostam, só fazem o que gostam, só olha para si. Só olha para si. Que tudo que acontece contra ele é maximizado. Os problemas que acontecem com os outros é minimizado. Então, isso está diretamente relacionado a um prazer para agora, mas a ansiedade no futuro.
Ansiedade no futuro. Alguém que não consegue viver o momento presente. William, eu tô aqui com você 100%, irmão. Eu e você. Tamo juntos. Tamo junto, conversando. Tô conversando e sabendo que meu propósito vai ser atingido. Alguém ali em casa vai ter, que seja só você, uma vida melhor depois dessa conversa. Mas a maioria das pessoas não estão mais assim. Estão aqui preocupada com a conta, preocupada com o filho, preocupada se está tendo curtida na internet, preocupada com ansiedades que te tiram do momento presente. Eu não sei se alguma coisa mudou, se o tempo está passando mais rápido, mas eu me lembro que há algum tempo atrás, a gente parece que o dia rendia. Hoje, a gente já acorda de manhã, mas já está dando a hora de voltar para casa. Está tudo muito corrido. Ninguém paga para se ver, ninguém paga para se falar. Eu costumo dizer que isso é o óculos de cada um. Aqui, ó. Se eu te der o meu óculos, você vai enxergar um pouco como eu enxergo. Dificilmente seja bom para você, cada um tem o seu próprio óculos. Mas a lente que você vê o mundo diz como ele é. Sim. Então, se você vê o mundo de uma forma encantadora, dizendo que cada encontro é um encontro de Deus, que você olha um céu e admira como ele está, olha uma árvore. Hoje ninguém olha a árvore, irmão. Ninguém olha um fruto, ninguém olha bicho. Ninguém paga por as estrelas à As noite, a lua, lindo. Todo dia o sol levanta. Todo dia o sol se põe. E a gente não admira. Só admira nas férias. Só admira quando para. E você pode ter uma disciplina de contemplação até mesmo no dia a dia do trabalho. Então, pare para contemplar a beleza de Deus. Deixe o tempo passar mais devagar. Quando você admira, o tempo passa. Quando você admira, o tempo passa devagar. Quando você reclama, o tempo para. Parece que nada anda. Nada anda. Doutor Renato, o senhor exerce hoje como fisioterapeuta, neurocientista. Atendo todo dia gente. Muito bom. Todo dia atende gente. Gente com dor. E a neurociência? O senhor também atende pessoas, então, dá palestra? Eu sou um fisioterapeuta neurocientista. Então, tudo que eu vou cuidar de joelho, eu lembro que o joelho tem um nervo que vai para o cérebro e comanda aquele joelho. Então, eu sou um neurocientista que atua diretamente no corpo humano. Não há nada indissociável. E aqui eu quero deixar claro como a Bíblia é linda. Quando o Paulo ele vai falar para o povo de Coríntios, em 2 Coríntios 5, ele compara a igreja e o reino de Deus ao corpo humano, dizendo que às vezes você fica vaidoso porque tem algum talento, como o olho fica muito vaidoso porque está muito próximo à cabeça e tem a visão, mas a orelha não pode sentir menos que o olho, porque ambos foram criados por Deus e têm a sua função. Assim é o corpo humano. Nós vivemos não por uma função, mas por um propósito. O propósito do pulmão é respirar, irmão. O propósito do coração é bater e jogar sangue. O propósito da artéria é levar sangue. O propósito do rim é filtrar o sangue e formar urina. Ninguém está ali falando assim, eu sou menor que o cérebro. Eu estou sendo comandado pelos meus hormônios. Que tristeza. O ser humano está nessa paranoia, achando, se comparando, tentando ser melhor que alguém. Cada um tem uma função nessa terra e como fisioterapeuta, eu olho o corpo como um todo. Então, quando eu vou cuidar de uma coluna, eu também sou neurocientista. Quando eu vou cuidar da dor no joelho, eu sou neurocientista. Quando eu vou cuidar da labirintite de alguém, também sou neurocientista. Isso, porque está tudo integrado. Está tudo integrado e isso é muito forte para o senhor, porque se você tem uma lesão na coluna, ela também está ligada diretamente ao cérebro. Quem percebe a lesão, quem percebe a dor é o cérebro. É o cérebro. Porque às vezes você tem uma dor de coluna que te tira a mobilidade, porque você está em casa e está brigado com a sua mulher. Se estivesse jogando bola, a mesma dor não ia te parar, irmão. Você ia ser artilheiro, porque estava gostoso. Eu vou entrar aqui em outro assunto que eu já sei um pouquinho, mas eu gostaria que o senhor falasse aqui também para o pessoal. Mas antes disso, o senhor dá palestra, o senhor atende. No final aqui do nosso podcast, eu vou querer que o senhor deixe aí o contato do senhor, ou como as pessoas fazem, se quiser contratar o senhor para fazer uma palestra. Obrigado. Para
ir para uma igreja, o que precisar, né? Às vezes você tem em casa uma pessoa que está com alguma lesão, já foi atendida por alguns médicos e um pouco sem solução. Bora. Doutor Renato vai Tô deixar aqui para te ajudar. o contato O dele. principal é Renato de Paula RJ, lá no Instagram. A maioria das pessoas está no Instagram. Entra lá, me manda, olha, te vi no William, voo livre, quero te convidar para minha igreja, para minha empresa, para eu poder falar aqui. Estamos no Janeiro Branco, né? O Janeiro da Mente. Queria que você falasse para os meus funcionários sobre saúde mental, sobre ansiedade, depressão, ou sobre como evitar uma doença. Então, aonde você me chamar, morreu meu cachorro, queria que você falasse da importância aqui no enterro, vou para qualquer lugar. Doutor Renato, isso dentro do estado do Rio de Janeiro e quando fora do Rio. Brasil, para todo mundo. Para né? todo mundo. Aonde a gente puder ser mão de Deus, seremos. Doutor Renato de Paula no Instagram, ele já deixou aqui, Renato de Paula RJ. Renato de Paula RJ. Doutor Renato, agora eu quero saber do senhor sobre a trajetória do senhor, a gestão do senhor na Suderj. Boa! Suderj informa. Quem aqui tem mais de 30, 40 anos lembra disso, né? Suderj informa era o nome que se dava todo o intervalo ou para anunciar um gol em algum lugar, quem estava no Maracanã. Eu tive o privilégio. O locutor narrava assim, né? O locutor narrava, né? Suderj informa, gol do Vasco contra o Portuguesa em São Januário. Então você sabia, né? Como estava o Brasil ali dentro do Maracanã. Então ficou esse nome gravado e eu pude ser, sem falsa modéstia, um dos melhores gestores da Suderj, da história do nosso estado do Rio de Janeiro. Primeiro fisioterapeuta gestor da Suderj, fui presidente, fui vice-presidente primeiro. Peguei a Suderj com a fama de ser lugar de roubalheira, de ser lugar de presidentes presos ou afastados, e entregamos uma Suderj com gestão, com planejamento, com entrega, com política pública inclusiva, a pauta do esporte, que era a principal pauta. A Suderj limpa, né, doutor? Limpa. Hoje cobiçada por outros políticos. Né? Que bom que a gente entregou a Suderj assim. Então, a gestão é a minha vocação. Eu fui diretor de uma grande universidade aqui no Rio de Janeiro, chamada IBMR, depois da Anguera, e depois da Rede Univeritas. Então, quando o papai foi eleito deputado estadual, me deu a oportunidade de aceitar esse convite do governador Cláudio Castro. E sem gestão não tem resultado. O senhor falou que hoje vários políticos querem pegar a Suderj, mas tem a era antes de Renato de Paula e depois de Renato de Paula. Antes de Renato de Paula, ninguém estava interessado por ela mais, né? Felizmente, William, aonde passa um homem de Deus tem que ser assim. As coisas têm que florescer. Tem que falar por si. Né? Esse estúdio aqui, depois que você sai, as pessoas têm que falar assim, pô, que ambiente bom. Olha os convidados do William como são diferentes. Porque você tem Deus. Então, Deus me deu essa oportunidade de estar na frente da Suderj, de fazer uma gestão participativa. William, para você ter uma ideia, 80% das ideias que eu tive e realizei na Suderj veio das pessoas. Ouvir as pessoas. O político hoje tem que ouvir gente. Senão ele vai achar que ele tem uma solução para um problema que a pessoa nem quer. Como é que eu vou saber que o Rio Comprido precisa de uma praça? Eu não fui lá perguntar, de repente não era de praça que precisava, era de mais estacionamento, era de uma creche, de uma escola. Eu preciso estar perto do povo. Eu estive perto do povo na Suderj e entregamos o Maracanã acessível para as pessoas autistas. O Maracanã não tinha uma sala sensorial e agora tem. O Maracanã inclusivo para as pessoas cegas. Hoje, se você quiser levar uma pessoa cega a Suderj, na minha gestão, não sei se está assim ainda, né? Espero que não tenham quebrado a Suderj, mas a Suderj tinha uma audiodescrição, a pessoa cega ouvia o jogo, sabendo como estava o clima na arquibancada, como estava o clima no gramado, quem estava vestido como, fazendo gol aonde. Então, ela cega através... Ela via o jogo ouvindo. Ela via o jogo ouvindo, ela sentia como se estivesse vendo tudo, né? Isso é maravilhoso. Então, entregamos uma Suderj onde todo o programa de pessoas
no esporte tinha que ser inclusivo. Então, se tem natação no Sampaio, nós vamos entregar uma piscina pronta, enorme, olímpica, vai ter natação para pessoas com deficiência também. E a mãe dessa criança com deficiência já está lá em cooperação com outros institutos do estado do Rio de Janeiro, fazendo alguma profissão, estudando alguma nova ferramenta, aprendendo algo novo, ou tirando um documento no Detran, parceiro lá dentro da nossa instituição. Então, é para cuidar de gente que a gente fez uma gestão participativa na Suderj. Eu acho tão bonito, doutor Renato, sobre a inclusão que o senhor tem feito Essa social, é a minha pauta principal. porque desde que o senhor se revelou mais para as pessoas conhecerem o senhor, que o senhor se envolveu um pouco mais na política, eu lembro que antes do senhor, sobre inclusão, não era falado tanto, mas o senhor trouxe muito isso nos dias de hoje. A gente vê isso, a gente vê que houve uma mudança antes do senhor chegar. Não tinha tanta inclusão, hoje se fala mais. Outras pessoas já querem mais. Isso é muito bom e o que eu fiz foi despertar os cérebros. Se você não tem um carro vermelho ou não tem alguém grávida em casa, você não percebe tanto. Mas se você quiser um carro vermelho, você vai ver vários. E se você tem uma pessoa grávida em casa como eu, agora eu vejo vários, porque o nosso cérebro está atento. Não se falava da pessoa com deficiência, então você passava batido por ela. Mas aonde eu vou, eu falo. Eu sou uma pessoa preta, estou vestido de rosa, um short, uma calça azul, uso óculos, cabelo curto, estou de frente para o William, que está vestido com uma jaqueta verde, uma camisa polo bege, ele é branco, cabelo curto, sem óculos. Por que eu estou fazendo isso? Isso é uma audiodescrição e uma autodescrição para alguém cego que está vendo a gente e não consegue ver, mas quer saber como nós somos. Ele acabou de escutar, ele viu com os ouvidos, através da tua palavra, né, doutor Mas Renato? por quê? Porque eu sou uma pessoa inclusiva em todo lugar. Então, quem está nos ouvindo agora e nunca tinha percebido isso, aí é importante fazer uma audiodescrição para quem é cego. Olha, não precisa nem lembrar que foi o Renato que falou, não. Tá? A honra vai para o Senhor Jesus. Mas eu não faço isso porque eu sou bonzinho, não. Eu faço isso porque o Rio precisa de mais gente trabalhando, irmão. Se a pessoa com deficiência não tem inclusão, se a pessoa sem dinheiro não tem inclusão, e transporte barato é inclusão, hospital perto da casa da pessoa é inclusão, um mercado público barato é inclusão, um restaurante popular para a pessoa tomar um café da manhã e tomar um café da tarde é inclusão, um Maracanã acessível com rampa é inclusão. Então é inclusão tanto financeira, social, quanto para deficiência física e intelectual. Sem inclusão, o Rio é menor, o estado do Rio é menor, o Brasil é menor, a gente quer um estado muito maior. Bem melhor, né? Bem melhor. O senhor acabou de falar aqui agora a respeito da nossa caricatura, vamos dizer. Característica. Da nossa característica aqui. E isso a gente não vê em lugar nenhum. As pessoas sentam na frente de uma televisão, escutam, mas não vê. Sabe a voz, mas não sabe como a pessoa é. A partir do momento que o senhor descreve com as tuas palavras, aquela pessoa que tem uma deficiência visual, ela consegue imaginar. Isso demorou 40 segundos, 20 segundos. O que é 20 segundos? Por que as pessoas não fazem isso? Fazem porque não se importam. Mas não se importam porque também não aprenderam. O que não é discutido não é pensado. O que não é pensado não muda nada. Então a gente precisa discutir a respeito. Por isso que eu acho tão importante o podcast. Existe uma ferramenta intelectual que os filósofos, desde a Bíblia, usam, chamado soft power hoje. O soft power veio dos apóstolos. Lá na Bíblia, antes da religião chegar, Cristo falava assim, vou mandar um apóstolo, o apóstolo Paulo, Pedro, porque ele chegava e implementava a cultura. Roma fez muito isso. Antes de dominar, ele ia lá e implementava a cultura, a arquitetura, a forma de comer. A filosofia diz, quer conhecer um povo? Ouça a música dele.
Quer conhecer um povo? Perceba o que ele coma. Então, a cultura é que muda um povo. Então, eu sou um embaixador, eu sou o apóstolo da inclusão. Aonde eu vou, eu levo a inclusão. Leva a inclusão, né? Através da comunicação. Isso vai mudar a cultura da sociedade. Por que que a esquerda hoje consegue implementar a cultura tão forte, que está ganhando Grammy, que está nas escolas? Você ouve o Spotify hoje, William? Para minha tristeza, a música mais tocada é um cara que canta assim: eu sou o P de pecado, não vou cantar porque eu sou ruim e porque a letra é ruim também. Mas é um grupo de samba, que alguém aqui deve fazer associação, que só fala de pecado, só fala de... Só de coisa só ruim, de nada que coisa vai ruim. agregar. Mas isso está chegando nas nossas casas. Isso está chegando no nosso dia a dia. É a cultura que vai quebrando os muros da moral. E daqui a pouco você não sabe porque tua filha está vestindo daquele jeito, por que teu filho te responde daquele jeito. E o senhor tocou num negócio, esse tipo de música está chegando nas nossas crianças. Independente se você leva ela na escola dominical, tá? Tá chegando. Tá chegando, porque ela em casa tem uma cultura, na rua tem outra. Por isso que o ambiente é crucial. O ambiente te molda, William. Se você não conviver com as pessoas que você admira, já era, irmão. Mas você admira quem? Se admirar quem faz um baseado mais rápido, você vai virar ele. Não tem como. Se você admirar quem tem um podcast, quem é um empresário, quem tem um casamento estruturado, quem é fiel, tu vai ficar igual ele. Tem que andar com eles. Mendiga com quem andas, que te direi quem és. É isso? Perfeito. Quem com um porco se mistura, farelo come. Farelo come. A cultura já diz, já ensina a gente. Não tem como. Doutor Renato, o senhor é um amante do esporte, né? Apaixonado. Apaixonado. Eu sei um pouquinho, porque eu vejo aí, você que quer conhecer um pouco mais, doutor Renato de Paula, na Suderge, como foi a gestão dele, como fisioterapeuta, pregador, pastor, neurocientista. Visita aí o perfil do doutor Renato, entre em contato que você vai se surpreender. Um cara humano, do Humano Cast, tá? Isso. Vai lá também, que você vai conhecer um pouquinho do doutor Renato. Doutor Renato, tem outra passagem que eu quero comentar aqui com o senhor a respeito da política no Brasil. O que o senhor acha desse cenário? Como que está esse cenário do Brasil hoje, a política? Um deserto. Tem uma imagem que eu gosto, que é alguém mergulhando no mar e quando ele vai sair do mar, ele acha que vai sair por um caminho e o mar aumenta tanto, irmão. Aumenta tanto, a onda começa a pegar ele e leva ele, naquele desespero do mar aumentando, para um outro lugar, para uma ilha, que é melhor do que onde ele achava que ia sair. Então hoje nós estamos dentro desse mar horrível, mas eu sou uma pessoa de esperança. Isso vale para o empresário também, né? Quando você está achando que tua empresa vai quebrar, é ali que você vai achar estratégias e força para melhorar. Seu casamento, quando você acha que vai o único caminho é o divórcio, talvez seja o melhor momento para você pensar e ter estratégias, mudar para levar esse teu casamento para um lugar tão bom que você nunca imaginou. Então, o Brasil hoje está nesse lugar caótico, aonde não se confia em juízes, não se confia em políticos, não se confia em instituições, e isso é o início para a gente começar a acreditar num super-herói, para vir um ditador maluco e falar: vamos fechar tudo, deixa que eu administro. É complicado. Isso é um plano. O judiciário não respeitar as leis é um plano. Os políticos não se opor a isso, ficarem fracos e calados, isso é um plano. Hoje, ter um presidente que compra a imprensa e ninguém pode falar mais mal dele, a grande mídia, isso é um plano. Ele querer cercear a voz da internet, de quem o critica, é um plano. Então a gente precisa entender isso e falar que o novo cenário tem que nascer gente nova, irmão. Com todo o cenário que está acontecendo na política brasileira, o senhor que já veio desde
lá de trás, envolvido com a política, o senhor não perdeu a essência, o senhor continua firme Amém. de direita, certo? Amém. Sou um homem cristão de direita conservadora. Conservar, William, não é ser antiquado, não. Uhum. Conservar é ter método. Um médico que não é conservador, ele vai tentar operar o coração pelo pé. Vamos ver se dá por aqui. Novidade, vamos tentar. Não. Há anos se opera o coração pelo peito. Há anos se opera o coração de uma forma. Vamos repetir. Dá para melhorar um pouquinho? Dá. O que a esquerda quer, progressista, é uma nova escola. Vamos quebrar a escola que tem? Vamos fazer uma nova? Quer uma nova polícia? Vamos tirar a polícia? Vamos fazer uma nova segurança? Quer uma nova família? Vamos ter pai e mãe, não. Vamos tirar da identidade. Vamos fazer um novo. Tá amarrado, irmão. A gente não vai deixar isso acontecer. É o conservadorismo que nos trouxe até aqui. Tem que melhorar? Vamos melhorar. Mas o que eu entendo é que nós estamos vivendo esse caos que faz surgir novos nomes. E eu não posso me furtar, William, de não contribuir com a minha sociedade. Seria muito egoísmo eu ter feito uma universidade, ter ido para a Inglaterra, ser um professor e só pensar no meu dinheiro. Eu poderia estar hoje muito mais sossegado, não na política, como empresário, mas eu entendo que a política, para mim, é uma missão. Inclusão por amor e política por missão. E ao contrário do que muita gente pensa, doutor Renato, de direita, conservadora, tem um mito aí que pessoas de direita se opõem, não gostam do pessoal das comunidades. Isso é fake news, porque doutor Renato de direita, doutor Renato conservador e faz uma obra linda por todos os lugares aonde passa, né, doutor Renato? A comunidade é conservadora, William. A dona de casa, ela acorda de manhã e vai trabalhar. Ela não vai fazer protesto ou vai fazer um baseado para fumar ou vai fazer algo que seja diferente da conservadora que está no prédio rico. Ela quer que o filho estude, igual a conservadora da cidade. Do asfalto. Do asfalto. Ela quer um emprego, igual a conservadora do asfalto. Ela, à noite, vai para a igreja, igual a conservadora do asfalto. Essa história que a favela é de esquerda, é mentira da esquerda que a gente acreditou. É mito. É mito. A maioria, mito mentiroso ali no caso. A maioria é conservadora. Paga suas contas, trabalha no dia a dia, gosta de família, faz Natal, faz Ano Novo, ama a palavra de Deus. Quem não quer ver o seu filho estudando, trabalhando, tendo um sucesso brilhante na vida no caminho correto? É balela. Quando eu vejo esses jovens do cabelo prateado, fazendo besteira, sendo chamado de favelado, eu corrijo. Eu falo, irmão, cuidado para você não achar que todo mundo na favela tem essa imagem, ou essa estereotipia, ou esse comportamento, porque não, tá? Eles são a minoria. E a gente está aqui querendo demonizar a favela. É da favela que vem a melhor comida, é da favela que vem as melhores pessoas que vão cuidar dos filhos do asfalto, é da favela que vem o seu José, que conserta um gás como ninguém e não rouba, que vem o melhor marceneiro. Sem a favela, o Brasil para, irmão. Tem que valorizar a favela, mas eu não valorizo a cultura da favela. Eu não valorizo que dá para viver sem saneamento, sem rua, com gato, com informalidade. Essa cultura tem que acabar. Eu acho que essa cultura já está até acabando, porque a gente vê muitas pessoas falando, até mesmo na internet, no jornal, o correio não chega na minha casa, eu não consigo comprar alguma coisa porque eu não tenho o endereço, eu não tenho... Então, as pessoas já estão mudando a visão contra isso tudo, né? Elas já querem ter um endereço fixo, já quer que o correio vá ali na porta. Então, tem mudado muito essa cultura. E, no mais, todos querem uma vida melhor. É isso. Todos querem uma vida melhor. Só o senhor de escravo gosta de escravo. É isso que a esquerda quer. Te manter escravizado. O que a direita quer é te tratar como um irmão e um filho. Te tirar
desse sistema onde você não pode pensar sozinho e vive da doação alheia, vive de migalha. Você é protagonista da sua própria história. Esquece essa história de viver do que o outro te dá. Você pode conquistar. A favela nunca foi escassez, favela é abundância. A favela vai sempre vencer quando você se der, você correr atrás. Né? A gente ficar vivendo de migalha dos outros, a gente vai estar sempre escravo daquilo dali. Não há uma evolução concreta, não há uma evolução. Tem que sempre estar em busca de melhorar, né, doutor Renato? O senhor pretende, tem vir como deputado? William, estamos em 2026, ano de eleição. Ninguém é deputado de si próprio. Eu estou sendo convocado por pessoas, por instituições, por organizações. Eu tenho hoje a representação de 100 mil fisioterapeutas no estado do Rio de Janeiro, que nunca elegeram um político, nem vereador, nem deputado no estado do Rio de Janeiro, nem estadual, nem federal. Eles estão me chamando, através do presidente do nosso sindicato, do presidente do nosso conselho, a vir candidato a deputado estadual. Eu não posso me furtar a dizer não. Eu fui candidato a vereador no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio, com quase 6 mil votos, 5.559 votos, que confiaram no meu nome e querem que eu venha candidato de novo. Eu não quero dizer não a essas pessoas. Eu tenho hoje uma pauta de direita conservadora, que novos nomes intelectuais que gostam de estudar, trabalham na política, não patrimonialista, não para enriquecer, mas numa política para deixar o Estado melhor, para ter mais serviços públicos com menos impostos, ter mais serviços públicos com as estatais menores e dando mais incentivo aos empresários no estado do Rio de Janeiro. As pessoas estão pedindo político com essa filosofia. Então, eu não posso me furtar. Hoje eu estou pré-candidato a deputado estadual. Hoje está pré-candidato. Pré-candidato deputado estadual no estado do Rio de Janeiro. E essa minha função é a mais fácil. Difícil é conquistar o voto para a gente. Então, que bom que eu tenho essa oportunidade aqui para, se essa pré-candidatura se tornar candidatura, eu me colocar à disposição da cidade do Rio de Janeiro para trabalhar pelo estado do Rio de Janeiro. E eu aqui conversando com o senhor, doutor Renato, nós estamos no nosso finalzinho, já estamos terminando aqui o nosso bate-papo, mas eu não posso deixar de falar. Eu vejo o senhor falando e lembro de um político a qual eu conheci, que muitos admiraram. Eu acho que 99% das pessoas no Rio de Janeiro e 100% das que conheceram ele admiraram muito. E eu vejo o senhor na mesma pegada dele. Esse político era o nosso deputado estadual, Ottoni de Paula Pai. Eita, o pai do senhor. Aí você me emociona. O pai do senhor. É rumo ao legado. Esse legado ficou. Muita gente fala isso, William. Eu fico muito alegre que me identifico com meu pai. Meu pai era uma figura de um coração enorme. Nasceu generoso para ajudar as pessoas. Vivia para resolver problema nesse estado. Graças a Deus, quando ele foi muito feliz com o mandato de deputado estadual. Está no reino de Deus. E é isso mesmo, William. Eu tenho um legado. Tá? Tem um legado. Quando um pai é médico e um bom médico, a cidade vai e confia no filho dele, que é médico também, por causa do pai. Então, tal pai, tal filho. Que bom que eu sou filho do Ottoni de Paula Pai. Um grande político, admirado por 100% de quem o conheceu. O pastor Abner Ferreira, no enterro dele, do meu pai, falou: Ottoni de Paula, um homem sem inimigos. Meu pai, até os inimigos dele, ele conseguia amar como Deus mandou e cumpriu o mandamento de viver em comunhão. Ele era diferenciado, né? Muito. E o senhor está indo pelo mesmo caminho. Amém. E que Deus abençoe. E nós vamos ficando por aqui com o nosso Voo Livre Podcast. Hoje tivemos a presença dessa figuraça ilustre, doutor Renato de Paula. Eu agradeço o senhor por ter vindo, por ter aceito o nosso convite e desejamos sucesso na sua caminhada e como político, como fisioterapeuta, neurocientista, que tenha cada vez mais sucesso, porque o senhor, eu tenho certeza que vai ser um diferencial na política do Brasil,
não só aqui no Rio de Janeiro, mas por todo o Brasil, o senhor vai fazer a diferença. Eu passo a palavra para o senhor. O senhor pode encerrar o nosso podcast Voo Livre. William, que honra estar aqui. Primeiro porque é você me entrevistando, irmão. Estou numa alegria enorme vendo esse potencial do Bispo William. Podia estar fazendo qualquer coisa, mas está aqui promovendo o reino, conversando com pessoas para educar as pessoas sobre o reino. É Deus em primeiro lugar. Então, se você pode estar, talvez, triste por uma traição, triste por um abandono, ansioso por uma resposta que pode mudar a sua vida, para melhor ou para pior, eu quero que você saiba que você é filho de um Deus vivo. Saiba que nós estamos vivendo na mesma terra, amada por Cristo, amada por Jesus. Amou tanto quem habita nessa terra que Deus deu o seu Filho único para vir nos salvar. Então você é especial, independente dessa circunstância, vai passar. Pensa você que você está em cima de uma passarela e a circunstância são os carros passando, ela não é você. Vai passar o carro da ansiedade, vai passar o carro da violência, vai passar o carro da escassez. Você não. Você continua filho. Muda esse drive, essa mentalidade de escassez, de escravo, e põe a mentalidade de filho e sai para a batalha, sai para mudar o mundo, sai para vencer. Você é vencedor. Obrigado, William. Obrigado, Voo Livre Podcast. Renato de Paula RJ, me manda uma mensagem lá que a gente vai ficar próximo.